Olá, meus amigos, meus irmãos. Você já se sentiu discriminado? Por exemplo, quando eu vou num posto de gasolina, às vezes, aí você está ali esperando o frentista vir colocar a gasolina, aí chega um carrão, você é o primeirão, aí o frentista dá preferência automaticamente para aquele carrão de luxo, para aquela imponência de carro que chega. Já aconteceu isso com você? Ou então você está em determinado local, de repente chega alguém todo imponente, bem vestido, todo ataviado, relógios caros, anéis caros no dedo, ou então um carro bonito. Você está numa oficina e de repente o dono da oficina já larga você falando sozinho e vai atender aquela pessoa. Ou então você está conversando com uma pessoa, de repente chega outra, ele diz, espera um pouco que eu vou atender fulano e tal. Aquela pessoa tem mais dinheiro, tem mais pompa, né? Será que já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. E já aconteceu também conosco, de você estar conversando com a pessoa simples, aí vamos dizer assim, e aparece alguém, primeira vontade é de você ir atender aquela pessoa. Não é isso que acontece conosco? O ser humano, ele age dessa forma, né? E hoje eu quero falar sobre acepção de pessoa. E o ser humano, quando descobre que a outra tem muito dinheiro, ou então tem uma capacidade, tem um posto, tem um cargo melhor, ela costuma discriminar uma em detrimento à outra, né? O mundo é dessa forma, meus ouvintes. O mundo, quando alguém aparece na televisão, fica famoso, tem aquela legião de gente atrás deles. E é assim. Mas no meio evangélico, será que acontece isso? Será que acontece isso com frequência? Com certeza. Cansei de ver dentro dos templos, né, os próprios lideranças, os próprios membros fazerem acepção de pessoas. E eu fico assim, eu tomo muito cuidado, meus ouvintes, meus amados, nessa questão. Eu procuro ter sempre esses textos na minha mente, para que eu também não incorra nisso, porque isso é condenado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele condena, Deus condena isso. Por que será que Deus proíbe nós fazermos acepção de pessoa? Porque alguém vai sair humilhado nessa. E humilhado é sempre aquele da ponta mais fraca. Humilhado é aquele sempre mais inferior. E o próprio Deus fala que ele não faz acepção de pessoas. E se você, aqui na internet, eu vejo aqui na internet também, acepção de pessoas, né? Então isso é um mal tremendo entre nós. Isso também no dia do juízo vai trazer sérias consequências, vai trazer sérios prejuízos para as pessoas. Então eu quero fazer a leitura no livro de Tiago, capítulo 2, em diante, porque se você naturalmente costuma fazer acepção de pessoa, através dessa palavra você tem que se corrigir, porque senão você vai ter problemas sérios no dia do julgamento final. Então vou começar no livro de Tiago, capítulo 2, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Certa vez eu estava numa igreja, entrou uma autoridade, já comentei isso, e aí a primeira coisa que o pastor fez
Olha, está no nosso meio, fulano com a sua esposa, vem aqui para frente, né? Ora, é um culto que está ali pregando a palavra, não é um evento, né, cotidiano, natural, mas é um lugar onde Deus estava presente, vamos dizer assim, e Ele fez acepção de pessoas. Então nós não devemos fazer isso. E olha o que diz aqui a palavra aqui. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, meus amigos, não adianta você ter a cara de santo, você seguir todos os preceitos, mas você naturalmente, você cair nesse texto aqui, de acepção de pessoas, né? E às vezes eu tomo muito cuidado nas nossas reuniões. Se vier alguém, vai ter que ser tratado como qualquer um dos nossos irmãos. Mas nós temos uma tendência, irmãos, meus amados, meus ouvintes, de sempre olharmos para aqueles que às vezes é eles que vão nos causar prejuízo, igual está aqui. Não são eles que nos arrastam aos tribunais, não são os poderosos que procuram tirar o pouco que nós temos. No meio do povo de Deus não pode haver acepção de pessoas, mas infelizmente eu vejo muita acepção de pessoas. Certa vez eu estava numa igreja famosa aqui de São Paulo, tá? Tinha um jogador de futebol lá, acho que o coitado estava precisando de ouvir uma palavra, estava lá misturado no meio da multidão. Eu pensei comigo, esse pastor não vai sossegar enquanto não levar esse homem lá na frente. Não deu outra. Oh, ele está no nosso meio, o jogador fulano de tal, vem aqui para frente. E olha, meus ouvintes, estou para ver uma igreja, um templo, onde as pessoas não fazem, onde a liderança não faça acepção de pessoas. É raridade, olha, estou com mais de meio século de vida, eu gostaria de ver, se entrasse um famoso dentro de uma igreja, se ele não iria ser assediado pelas lideranças, pelos diáconos, por tudo. E normalmente eles fazem isso. Então a palavra de Deus falando assim: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E a palavra de Deus fala que quando nós fazemos isso, acepção de pessoas, nós estamos pecando e somos redarguidos pela lei como transgressores. Entenderam? Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu falo por mim, quando eu vejo alguém famoso, eu faço de conta que nem estou vendo. Eu tenho essa mania. Quando eu vejo alguém que está em muito destaque, eu faço de conta que nem vejo. Eu já vi esse texto aqui, eu falo, vou fazer de conta que eu estou natural. Mas eu vejo todo mundo, olha fulano, vamos correr lá, né? Eu procuro deixar de lado, porque eu aprendi esse texto, gente. São eles que exploram o pobre, são eles que arrastam aos tribunais. Então, se você tem essa tendência maligna, porque é uma tendência maligna de fazer acepção, porque você vai estar humilhando um em detrimento da outra pessoa, e Deus não quer que você humilhe ninguém. A palavra de Deus fala assim: considere os outros superiores a si, né? E a palavra fala que nós não devemos fazer distinção, acepção de pessoas. Então, eu gostaria que através desse pequeno vídeo, se você tem essa tendência natural, carnal, que é carnal isso aí, não vem de Deus, e diabólica, que você abandone isso. Toda vez que você vê um famoso, vê alguém de dinheiro, faça de conta que nem vê ele. No máximo, trata igual aos outros. Faça isso. E aí você vai estar aprendendo a fazer o que o nosso Senhor manda. Eu gostaria que você
pensasse sobre isso. Do seu amor, firme nas promessas de Jesus.